Olá, bem-vindo às notícias da Ucrânia. Hoje, 24 de fevereiro, vamos falar sobre o seguinte. Aniversário sombrio na Ucrânia, 4 anos de guerra contra a agressão russa. The Times, a vila onde os soldados russos têm expectativa de vida de 12 minutos. The Economist, a paz ameaça a Rússia com colapso econômico. Talvez não haja maneira de outras pessoas compreenderem verdadeiramente a sua perda. Talvez a empatia seja um dom ou, quem sabe, uma maldição. E ainda assim, talvez não esteja suficientemente inscrita em nossos genes humanos para impedir outra guerra depois dos conflitos devastadores do passado. Talvez um dia aprendamos. Hoje, a Ucrânia marca um aniversário sombrio da mais terrível guerra do século XXI. São 1.462 dias de guerra em grande escala. 12 anos desde o início da agressão da Rússia. Para alguns, uma vida inteira. Sem dúvida, todos nós queremos que a guerra termine. Mas ninguém permitirá que a Ucrânia termine. Queremos paz. Uma paz forte, digna, duradoura. Antes de cada rodada de negociações, dou à nossa equipe diretrizes muito claras. Isso é feito por decretos confidenciais, mas não revelarei segredo de Estado se disser minha principal mensagem. Não anular todos esses anos. Não desvalorizar toda a luta, a coragem, a dignidade, tudo o que a Ucrânia atravessou. Não se pode entregar isso. Não se pode esquecer, trair. Muitas coisas aconteceram ao longo desses 1.462 dias que ninguém imaginava que pudessem ocorrer. No Ocidente, poucos acreditavam que uma guerra dessa magnitude pudesse de fato eclodir. Os especialistas erraram. Putin também errou ao acreditar que 90% dos ucranianos o receberiam de braços abertos ou que estariam relutantes em lutar. No fim das contas, todos estavam errados. Havia a convicção generalizada de que apenas 1 em cada 10 ucranianos resistiria ativamente à invasão. Era uma estimativa excessivamente otimista. E ainda assim, mesmo 10% da população da Ucrânia representavam cerca de 4 milhões de pessoas. Assim, muitos europeus acreditavam que as forças concentradas pela Rússia seriam claramente insuficientes para enfrentar uma resistência dessa magnitude. Estavam enganados. De modo geral, os serviços de inteligência dos países da União Europeia dispunham de informações semelhantes, mas cada governo avaliou de forma distinta as intenções de Putin. A interpretação predominante era a de que Moscou buscaria distrair os ucranianos com ataques a Kiev para então conduzir uma ofensiva limitada no Donbass e não lançar uma invasão em larga escala. Erraram, em parte ou por completo. Não acreditávamos que isso pudesse acontecer, porque considerávamos completamente insana a ideia de que eles conseguiriam simplesmente entrar em Kiev e instalar um governo fantoche, afirmou um alto funcionário de inteligência europeu. Como se comprovou, a ideia era de fato totalmente insana. The Guardian citando uma fonte oficial europeia. Segundo o The Guardian, altos comandantes russos teriam ficado espantados quando Putin os convocou a manifestar consentimento para a invasão. Sergei Naryshkin, então chefe do Serviço de Inteligência Externa, aparentava estar aterrorizado, tropeçou nas palavras e balbuciou uma resposta confusa, o que levou Putin a esboçar um sorriso de desdém antes de, por fim, obter o aval desejado. Os Estados Unidos estavam convencidos de que um ataque em larga escala estava sendo preparado com o objetivo de promover uma troca de poder, substituir Volodymyr Zelensky por um dirigente pró-Rússia na cadeira presidencial em Kiev. Também estavam enganados. Esse era apenas parte do plano. O projeto de Vladimir Putin não se limitava a tomar militarmente o Donbass, nem apenas a promover uma mudança política no comando do país. Tratava-se, mais do que isso, da destruição da própria soberania da Ucrânia. O líder do Kremlin acreditava firmemente ser capaz de executar esse plano de forma rápida e vitoriosa. Ignorou ou rejeitou qualquer informação que indicasse o contrário. E naquele ambiente, quem ousasse apresentar dados divergentes corria o risco de comprometer não apenas a carreira, mas também a própria vida. Naryshkin possuía informações sobre a Ucrânia que não correspondiam ao que todos os outros diziam, mas ele era fraco e indeciso, e Putin queria garantir que todos fossem vistos como parte da decisão. É por isso que se viu o comportamento que se viu. The Guardian. Fora das câmeras, houve outra interação surpreendente. Dmitry Kozak, o principal responsável de Putin pela Ucrânia, tinha em Washington a reputação de linha dura. Mas, segundo uma fonte próxima, privadamente, ele ficou horrorizado com a ideia de invasão, que só percebeu plenamente estar em andamento no próprio dia da reunião no Kremlin.
Kozak, que conhecia Putin há décadas, foi a única pessoa na sala corajosa o suficiente para se manifestar. Argumentando de um ponto de vista estratégico e não moral, ele disse ao presidente que invadir a Ucrânia seria um desastre. Embora, como a maior parte da elite ainda não soubesse se o plano de Putin se tratava de uma ação militar limitada no Donbass ou de uma guerra em larga escala. Segundo a fonte, após o término da reunião, ele continuou debatendo com Putin a sós no grande salão. Os milhões de russos que assistiam à televisão não viram nada disso, mas ouviram Putin perguntar: há outros pontos de vista ou opiniões especiais sobre o assunto? A pergunta foi recebida com silêncio. Putin anunciou o início de assim chamada Operação Militar Especial às 4h50 no horário de Kiev, em 24 de fevereiro de 2022. Minutos depois, a Rússia lançou uma série de ataques com mísseis contra alvos na capital. Antes do amanhecer, Volodymyr Zelensky chegou ao complexo presidencial na rua Bankova, de onde fez suas primeiras chamadas a líderes ocidentais e não parou desde então, ao longo de 4 anos. Neste gabinete, nesta pequena sala no bunker da Bankova, aconteceram as minhas primeiras conversas com líderes do mundo no início da guerra. Aqui falei com o presidente Biden. Foi exatamente aqui que ouvi: Volodymyr, há uma ameaça, você precisa deixar a Ucrânia urgentemente. Estamos prontos para ajudar nisso. E aqui eu respondi que precisava de armas, não de um táxi. 4 anos depois, a guerra continua. Estima-se que pelo menos 400 mil soldados russos tenham sido mortos e pelo menos o dobro tenham ficado feridos, totalizando bem mais de 1 milhão de mortos ou feridos para conquistar apenas 13% a mais do território ucraniano em relação ao início de 2022. Militarmente, socialmente e politicamente, isso prova de forma inequívoca: Putin estava errado. Acima de tudo, o ditador russo errou ao construir um sistema rígido e unilateral, que ignora fatos desagradáveis e favorece mentiras. O sistema os incentiva a fazer as coisas parecerem melhores do que realmente são. Não havia um único general russo no comando capaz de dizer: em toda a minha carreira nunca escrevi um relatório honesto. The Guardian, citando um oficial de inteligência dos Estados Unidos. O fracasso da inteligência ocidental na Ucrânia começou a mudar a forma como os especialistas do Ocidente analisam a situação militar. Como disse um funcionário alemão, a principal lição que tiramos de tudo isso é que precisamos trabalhar muito mais com cenários de pior caso do que fazíamos antes. E o que inicialmente deveria ser o pior cenário possível para a Ucrânia acabou, paradoxalmente, se tornando um motivo pelo qual o país ainda se mantém de pé, ganhando, além disso, poder de fogo próprio, capacidades de longo alcance e, o mais importante de tudo, uma crença nacional em si mesmo. Suportamos o primeiro dia da guerra, o mais longo de nossas vidas. Depois mais um, e mais um. Depois uma semana, 2, e então 1 mês. E vimos a primavera. Nós a conquistamos quando parecia que aquele fevereiro nunca terminaria. Conquistamos nossa primeira primavera durante a Grande Guerra. Foi um ponto de virada. E pela primeira vez, passou pela cabeça de cada um o pensamento: vamos conseguir. A Ucrânia vai conseguir. Eu gosto muito da frase que naquela época todos estavam repostando. Uma espécie de resumo da primeira etapa da guerra em grande escala. Quando a Ucrânia disse: você acha que eu me ajoelhei? Eu só estava amarrando as botas. Quais foram, então, os resultados que a invasão em larga escala da Ucrânia trouxe para o Kremlin em geral e para seu líder, Vladimir Putin, em particular? Um exemplo disso é que, em um dos pontos da linha de frente, os soldados russos na Ucrânia têm expectativa de vida de apenas 12 minutos, relata o The Times. Trata-se de Stepnohirsk, um dos últimos redutos ucranianos que protegem a estratégica cidade de Zaporizhia. Cerca de 20 mil tropas russas avançaram sobre Stepnohirsk com a intenção de abrir caminho rumo ao norte, em direção a Zaporizhia, situada a cerca de 30 quilômetros. Lá, segundo especialistas militares, a vida de um soldado russo não dura mais do que 12 minutos. Vladimir Putin caiu em uma armadilha criada por ele mesmo, segundo um relatório recente do The Economist. A publicação argumenta que o líder russo não consegue abandonar a guerra contra a Ucrânia nem arcar com os custos crescentes de sua continuação.
Mesmo que um acordo de paz fosse firmado, as consequências internas ameaçariam a Rússia com profunda instabilidade econômica e política. Analistas sugerem que a hesitação do ditador diante de um possível acordo decorre do receio de que a própria paz possa desencadear uma crise doméstica. O enorme desvio de recursos para financiar a invasão deixou outros setores da economia russa em decadência e qualquer tentativa de realocação desses fundos em um cenário pós-guerra mergulharia o país em uma recessão severa. E isso por hoje. 4 anos após a invasão russa em larga escala e 11 anos após a ocupação da Crimeia e a invasão no leste, os ucranianos continuam a lutar para poder viver a vida livre, não só de ocupação, mas também de ideias insanas, moral distorcido que os russos querem impor à nossa sociedade. Fique conosco e inscreva-se no nosso canal para acompanhar as notícias da Ucrânia. Amanhã nós voltaremos com mais informações. Slava Ucrânia!